É preciso explicar por que o mundo de hoje, que é horrível, é apenas um momento do longo desenvolvimento histórico. E que a esperança sempre foi uma das forças dominantes das revoluções e das insurreições. E eu ainda sinto a esperança como minha concepção de futuro. Jean-Paul Sartre, Prefácio dos Condenados da Terra, de Frantz Fanon. A clarividência é uma virtude que se adquire pela intuição, mas sobretudo pelo estudo. E quer dizer, tentar ver a partir do presente o que se projeta no futuro. Descolonizar é olhar o mundo com os próprios olhos, pensá-lo de um ponto de vista próprio. O centro do mundo está em todo lugar. O mundo é o que se vê de onde se está. O olhar sobre a primeira globalização vem das viagens de descobrimento e conquista. Os imensos territórios conquistados não estavam desocupados. Em apenas um século, entre 1500 e 1600, dos 80 milhões de nativos existentes na América pré-colombiana, 70 milhões foram exterminados. 2.000 línguas desapareceram com eles. Tupis, quechuas, mapuches tiveram seus territórios ocupados e demarcados arbitrariamente, ignorando-se povos, culturas, línguas, religiões, para facilitar a dominação e o saque de suas riquezas. Os 10 milhões de africanos transplantados para o Brasil, depois de séculos de escravidão nas plantações de cana, de café e nos garimpos das Minas Gerais, ficaram abandonados à própria sorte. A primeira globalização do colonialismo se caracterizou pela ocupação territorial. A segunda globalização começa no fim do século XX, marcada pela fragmentação dos territórios. O século XX foi o século das revoluções. As revoluções tecnológicas transformam as novas conquistas em sonhos de um mundo melhor. Logo começa o desmonte do estado de bem-estar social. O humanismo, como motor do desenvolvimento e do progresso, é substituído pelo modelo do consumo voraz. O consumo que é hoje o grande fundamentalismo. Esse, sim, é que é o grande fundamentalismo. As técnicas são implantadas nas sociedades e nos territórios a partir de uma política. Hoje, a política das empresas globais. Amanhã, a partir da política dos Estados impulsionados pelas nações. Dia 04, né? Claro. Eu nunca pensei que ia chegar lá. Queria dizer, em primeiro lugar, que eu me considero um intelectual outsider, coisa que é rara no Brasil. Não pertenço a nenhum partido, não pertenço a nenhum grupo, inclusive grupo de intelectuais, não respondo a nenhum credo, não participo de qualquer militância. É difícil ser um intelectual negro no Brasil? Eu creio que é difícil ser negro e é difícil ser intelectual no Brasil. Essas duas coisas juntas dão o que dão, né? É difícil ser negro porque, fora das situações de evidência, o cotidiano é muito pesado para os negros. É difícil ser intelectual porque não faz parte
da cultura nacional ouvir tranquilamente uma palavra crítica, né? Por que a opção pela geografia? Eu acho que foi a opção pelo movimento, né? O fato de eu ter, quando garoto, me impressionado com as populações que mudavam de lugar, que se transportavam de um lugar para outro. Acho que talvez isso me tenha dado uma dimensão da disciplina. E o meu gosto pela história, sobretudo pela história do presente, me levou também a valorizar todo o processo contraditório. De modo que, não sendo um marxista ortodoxo, eu tenho medo disso, tenho medo dos marxistas ortodoxos, porque eu creio que toda doutrina que não se busca renovar, ela corre o risco de se tornar uma religião, um dogma, por conseguinte de emburrecer e não esclarecer. Desse modo eu me considero marxista, ou se quiser, um marxizante. Ainda hoje? Ainda hoje, sobretudo hoje, porque com a globalização, o que sobrou do socialismo, fundado em realidades profundas, como no caso da China, por exemplo, e o mundo ocidental, que nós aprendemos mais a conhecer e a analisar e a interpretar, se tornou todo ele capitalista. Então, se tudo se torna capitalista, obrigatoriamente a contradição se instala, né? Uma forma de reconhecer o nível de desenvolvimento no planeta é observar a quantidade de luz que as cidades emitem à noite. A foto de satélite revela um nítido contraste entre o desenvolvimento ao norte e ao sul da Terra. A renda dos 500 indivíduos mais ricos do mundo é superior aos ganhos dos 416 milhões mais pobres. Em 1990, um norte-americano ganhava em média 38 vezes mais que um tanzano. Hoje ganha 61 vezes mais. Nunca houve uma oposição tão grande entre um pequeno grupo de países e a maioria esmagadora dos países da humanidade. Então nós temos um terceiro-mundismo em germe muito mais forte do que antes. E uma realidade da dependência muito maior do que antes. E talvez por aí é que vai surgir essa possibilidade de a gente construir um mundo de outra forma. De fato, se desejarmos escapar à crença de que esse mundo assim apresentado é verdadeiro, e não queremos admitir a permanência de sua percepção enganosa, devemos considerar a existência de pelo menos 3 mundos num só. O primeiro seria o mundo tal como nos fazem vê-lo, a globalização como fábula. O segundo seria o mundo tal como ele é, a globalização como perversidade. E o terceiro, o mundo como ele pode ser, uma outra globalização. Nunca na história da humanidade houve condições técnicas e científicas tão adequadas a construir um mundo da dignidade humana. Apenas essas condições foram expropriadas por um punhado de empresas que decidiram construir um mundo perverso. Cabe a nós fazer dessas condições materiais a condição material da produção de uma outra política.